Por que Israel declarou guerra ao Irã agora, em junho de 2025? Antes de mais nada, é importante deixar claro que eu vou analisar aqui a conjuntura, ou seja, eu vou trabalhar com os acontecimentos recentes, os fatores imediatos e as pressões políticas do presente. Uma análise estrutural que considera os processos históricos de longa duração nos daria com certeza uma compreensão mais profunda da complexidade desse conflito. Mas hoje o foco está no agora, no cenário político que levou Israel a tomar a decisão de atacar diretamente o Irã. Essa foi uma decisão tomada pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no momento em que o seu governo estava por um fio. A pressão sobre ele aumentou muito. A sociedade israelense demonstrava uma crescente insatisfação com o prolongamento da guerra em Gaza. E, ao mesmo tempo, a comunidade internacional intensificava as críticas e denúncias por violações de direitos humanos cometidas contra os palestinos. Agora, internamente, o ponto de ruptura, o ponto de virada foi o chamado voto de desconfiança do parlamento israelense. Netanyahu, para permanecer no poder, tinha que ter maioria no parlamento, e ele venceu por 61 votos contra 59. Se ele tivesse 60 votos a 60, ele teria perdido e teria que abandonar o poder. E isso o colocaria numa situação muito complicada, porque fora do cargo de primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu perde a imunidade parlamentar e tem que enfrentar justiça, e sobre ele recaem inúmeras denúncias de corrupção, de abuso de poder, de crimes contra a humanidade. Então, a única forma que o Netanyahu tem hoje de permanecer imune, longe da cadeia, é continuando como primeiro-ministro em Israel. Após sobreviver por apenas um voto, ele passou a depender ainda mais dos partidos ultra-ortodoxos e de setores ultranacionalistas, que exigiam uma ação militar contra os inimigos regionais de Israel. Foi nesse contexto que ele declarou guerra ao Irã, com o discurso de que seria um ataque preventivo para impedir a construção de uma bomba atômica em Teherã. Vale lembrar que o Netanyahu acusa o Irã de ter uma bomba atômica desde 95, sem nenhum tipo de evidência ou prova. Ou seja, essa narrativa não é nova, já foi usada outras vezes e é questionada pela maioria dos analistas internacionais. O que muda agora é o contexto. A gente tem um primeiro-ministro acuado, um governo instável e uma guerra usada como tábua de salvação para evitar o colapso e a prisão dele, Benjamin Netanyahu. E os Estados Unidos tiveram um papel estratégico nesse cenário. Eles fingiam negociar com Teherã, enviando técnicos da Comissão de Energia Nuclear da ONU ao Irã. Esses analistas mapearam instalações sensíveis e essas informações foram repassadas secretamente a Israel. O ataque feito por Israel foi planejado e com apoio do Pentágono. Mas algo deu errado, porque muitos dos alvos eram iscas de Irã para confundir o inimigo. Israel faz o seu ataque, Benjamin Netanyahu foge para a Grécia e de lá ele comemora a vitória, acreditando ter destruído todas as principais estruturas econômicas e de guerras do Irã. No entanto, o saldo foi bem menor do que o que ele imaginava. E 12 horas depois, os mísseis iranianos começaram a cruzar os céus do Oriente Médio. A retaliação foi rápida e deve continuar. A guerra está em curso e seus desdobramentos ainda não são previsíveis. Enquanto isso, seus líderes fogem. Como eu disse, o Netanyahu fugiu para a Grécia. O chefe de Estado-Maior israelense viajou para os Estados Unidos. Eles atacaram e fugiram. E quem ficou no território foi o povo judeu, usado mais uma vez como escudo humano por um governo que manipula a retórica da segurança para esconder os seus próprios crimes e a sua própria fragilidade e interesses políticos. Portanto, o que nós estamos vendo é uma medida desesperada de sobrevivência política, onde a guerra é transformada em estratégia pessoal e onde, mais uma vez, os civis pagam o preço pelas decisões daqueles sujeitos que exercem o poder. Pensa nisso.